Olá, tudo bem com vocês? Então, estavam sentindo a minha falta por aqui? Estou de volta. Tirei alguns dias para descansar. Estava de férias, né, das minhas turmas de ensino fundamental, mas estamos de volta por aqui. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, acompanhe os vídeos e vamos voltar a postar vídeos semanalmente, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre as figuras de linguagem, a parte 2 das figuras de linguagem. Nós vamos fazer o estudo das figuras de sintaxe ou construção e figuras de som ou harmonia. O que são figuras de sintaxe? Vamos lá. As figuras de sintaxe, elas interferem na estrutura gramatical da frase. E quais são essas figuras? A elipse, o zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. As figuras de som ou harmonia estão associadas à sonoridade das palavras. E quais são elas? A literação, paronomásia, a assonância e a onomatopeia. Então, nós vamos, primeiramente, trabalhar as figuras de sintaxe. Se você tiver alguma dúvida, você posta logo abaixo nos comentários, tá certo? Então, o que é a elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Exemplo, tomara você me entenda. Então, aqui está subentendido uma palavra aqui entre tomara e você. Tomara que você me entenda. Então, a elipse é isso, é a omissão de uma palavra que se identifica facilmente. Zeugma é a omissão de uma palavra pelo fato de ela já ter sido usada antes, né? E o exemplo, fiz a introdução, ele a conclusão. Então, existe aí a omissão do verbo fazer, né? Fiz a introdução, ele fez a conclusão. São duas figuras de linguagem bem parecidas, onde a elipse omite-se a palavra identificada facilmente e o zeugma, né, que é uma outra figura de linguagem, que existe a omissão de uma palavra que já foi pronunciada, certo? E o hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Exemplo, são como os anjos, os seus alunos. E o correto seria dizer, os seus alunos são como os anjos. Polissíndeto é o uso repetido de conectivos. E aqui nessa frase, vamos observar a repetição do conectivo e. As crianças falavam e cantavam e riam felizes. Então, a gente observa a repetição desse conectivo. E o assíndeto, ele representa a omissão de conectivos, sendo o contrário do polissíndeto. Exemplo, não sopra o vento, não gemem as vagas, não murmuram os rios. Existe o que? A omissão. Enquanto lá no anterior, que era o polissíndeto, existia a repetição, o assíndeto, né, existe a omissão. O anacoluto é a mudança repentina da estrutura da frase. Exemplo, eu parece que estou ficando zonzo. Quando o correto seria a pronúncia, parece que eu estou ficando zonzo. Então, houve uma mudança repentina aí na oração.
Pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Exemplo, a mim me parece que isso está errado. Então, é um pleonasmo onde eu faço a repetição do mi, que se referem ao mesmo sujeito. O correto seria dizer, para mim, parece-me que isto está errado. Então, essa seria a forma correta, né, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. A silepse é a concordância com o que se entende e não com o que está implícito. E a silepse ela é classificada em silepse de gênero, de número e de pessoa. Exemplo, vivemos na bonita e agitada São Paulo. Silepse de gênero, vivemos na bonita e agitada cidade de São Paulo. A anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Exemplo, se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Então, essa repetição de palavras de forma regular, que é desnecessário. E aí vem aquela pergunta, professor, e é errado usar esse tipo de figura de linguagem? Não, não é. Torna-se comum, né, no uso, principalmente quando você está em uma conversa no dia a dia, quando você não se preocupa em utilizar a norma culta, né, em usar as regras da língua portuguesa. Vamos lá para as figuras de som. As figuras de som, vamos iniciar aqui com a aliteração. A aliteração é a repetição de sons consonantais. Exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E aí existe a repetição do R, da letra R. A paronomásia é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Exemplo, o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Cavaleiro é o homem que anda a cavalo. Cavalheiro é o homem gentil. Então, paronomásia é basicamente isso. Sons parecidos, mas significados diferentes. A assonância é a repetição de sons vocálicos. Exemplo, o que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Então, isso é uma frase de Fernando Pessoa. Então, existe aí a repetição de sons vocálicos dentro desse pensamento. A onomatopeia é basicamente a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Exemplo, não aguento o tic-tac desse relógio. Então, aí o tic-tac é basicamente o som do relógio. Aqui nessa tabela, eu mostro para vocês de forma generalizada a divisão, né, de todas as figuras de linguagem que nós vimos em 2 aulas de forma separada. As figuras de palavra ou semânticas, elas produzem uma maior expressividade à comunicação através das palavras. E quais foram as que nós já estudamos? A metáfora, a comparação, a metonímia, catacrese, sinestesia e a perífrase ou antonomásia. As figuras de pensamento são aquelas que produzem a maior expressividade à comunicação através da combinação de ideias e de pensamentos. E aqui está a lista, né, daquelas que nós estudamos no nosso vídeo anterior, lá no canal. Você pode até revisar, caso seja necessário. E os 2 grupos que nós estamos fechando hoje, assim, esse conteúdo. As figuras de sintaxe ou construção, que são aquelas que produzem maior expressividade à comunicação,
através da inversão, repetição ou omissão dos termos na construção das frases. E o último grupo, que são aquelas que produzem uma expressividade, né? A comunicação através da sonoridade. Então, gente, nós encerramos, tá? Esse conteúdo, figuras de linguagem, como havia já conversado com vocês, que íamos dividir em 2 grupos. Peço desculpas por andar um pouco sumida por aqui, mas para quem estava com saudades e me cobrando, me mandando e-mails, me mandando mensagem, estou de volta e prometo que na próxima semana estarei aqui com vocês, tá? Postando vídeos e dicas bem informativas, tá certo? Então, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, alguma necessidade de alguma parte da gramática, ou até mesmo de interpretação de textos, ou produção de textos, você pode estar me chamando e me fazendo, né, esse alerta, esse pedido, que aí a gente está aqui para atender vocês, tá bom? Fico muito feliz com os meus quase 1.000 inscritos no canal, me ajude a chegar lá, tá bom? Em 1.000 inscritos, já tenho aí mais de 970, então a minha meta é crescer cada vez mais e eu conto com vocês para isso. Agradeço muito você que já se inscreveu, que curte os vídeos e que aprende junto comigo. Então, tchau e até a próxima semana.